Boa tarde a todos, obrigado pelo comparecimento, nossa 12ª reunião extraordinária. Para a gente retomar o ponto da nossa resolução de áreas de conhecimento, né? Como tinha adiantado, o nosso regimento interno está em diligência aqui no centro, e tem uma série de modificações a serem feitas, a gente está na mão do parecerista, então a gente deve começar a discutir ela em breve, assim quando tiver um retorno. Como não há prazo para a conclusão dos processos, a gente achou por bem adiantar alguns trechos, né, do nosso regimento que vai facilitar bastante nossos trabalhos. Um dele é a instituição das áreas de conhecimento, né, que sentimos falta faz tempo, já desde a dissolução dos núcleos docentes, e nessas áreas vem uma tentativa de permitir uma organização dos docentes, né, de uma maneira diária para tentar fortalecer nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão de maneira específica. E aí eu vou começar, vocês me permitem, eu vou começar projetando. Vou começar projetando as correções encaminhadas pela parecerista lá do Consune, do nosso regimento, especificamente na parte que tange a áreas de conhecimento, né? Essa aqui, né? Todos estão visualizando bem, tá? O tamanho tá bom da fonte? Ótimo. Aí aqui no ponto das áreas do conhecimento, ela faz o seguinte comentário, né? Vou tentar ampliar um pouco mais. A estrutura de áreas de conhecimento que abrange os artigos 57 a 63, ela faz um comentário geral, né? Não especificamente. Não tem previsão no regimento geral e nem no estatuto. O centro pode pensar na sua representatividade dentro do conselho diretor, mas deve se afastar a possibilidade de criação a órgão colegiado, para não ferir os marcos regulatórios da UFOB. A estrutura apresentada na proposta fere o artigo 31 do Estatuto da UFOB, que diz que a estrutura do centro deve constar nos órgãos colegiados, né, com o conselho diretor e o colegiado de curso. São únicas instâncias colegiadas que a gente teria prevista no Estatuto, né? E está aqui o Estatuto também, só para a gente confirmar que é como a parecerista descreve, né? O centro contará com órgãos colegiados e com órgãos administrativos apenas, né? Enfim, aqui tem toda uma discussão também que a gente acrescentou em outros pontos, enfim, quando a gente for retomar o regimento interno, a gente deve voltar para esse ponto. Mas meu entendimento foi que foi um entendimento da parecerista, né? Talvez no texto eu fiquei com essa impressão, talvez no texto que a gente elabora lá tivesse dando a entender que a gente estava criando algum órgão deliberativo, né, algum órgão colegiado de docentes, exclusivamente de docentes, enfim, por isso que ela colocou esse comentário. E aí pronto, posso voltar à projeção se os conselheiros quiserem, né? Mas aí o que que eu pensei? Eu te peguei como de agrupamento semelhante a esse feito no CCBS. Eles dão um nome diferente, eles chamam de núcleos acadêmicos, mas a finalidade é a mesma nossa aqui. E aí tem nessa resolução deles
é bem um pouco mais enxuta que a nossa, bem mais resumida, mas fica bem claro essa coisa, né? E aí eu peguei, fiz alguns comentários aqui em cima do nosso texto, para que, enfim, a gente possa apreciar algumas alterações, né? Só para lembrar, essa minuta de resolução que a gente tinha enviado para os conselheiros, na reunião, na ordinária que a gente estava previsto para discutir esse ponto, é basicamente uma cópia, basicamente não, é exatamente uma cópia dos artigos do 57 a 63 do nosso regimento interno, né, com as adaptações que a nossa secretária fez para se adequar ao formato de resolução. Tá, vou aumentar. Então a alteração é só porque está no formato de resolução. Tá. Aí, por exemplo, aí vamos lá, né? Começando. Tá bom assim, né? A visualização. O nosso artigo primeiro começava assim: a comunidade docente do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa será organizada em áreas de conhecimento com base nas características dos cursos de graduação ofertados no Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. E aí, já daí, o primeiro parágrafo era esse aqui que já está como segundo, né? Que se dizia o seguinte: serão reconhecidas as seguintes áreas: ciências exatas e da terra, ciências biológicas, já vem ele vai dizer, né? A comunidade docente será organizada em área de conhecimento e essas são as áreas de conhecimento. Enfim, talvez imagino que por isso ela tenha, de alguma forma, ela leu aqui e identificou que isso estava sugerindo alguma coisa de órgão colegiado. Eu não sei. Mas aí, para sanar um pouco isso, ou para deixar isso logo bem claro desde o início, a sugestão que eu faço é a gente, para adequação, né, no contexto da continuação aqui do preâmbulo da resolução, que encerra um resolve aqui, aí o primeiro parágrafo já seria criar as, né? Então a gente cria as áreas do conhecimento com base nas características dos cursos de graduação ofertados, e no primeiro parágrafo a gente já estabelece o caráter das áreas, né? As áreas serão vinculadas à coordenação de ensino e terão caráter consultivo, né? Já no meu pensamento, já contemplando o apontamento da parecerista, né? Então, está bem claro desde o início que não é nenhum órgão, não é órgão colegiado, não tem nenhum poder deliberativo, ele tem apenas caráter consultivo, né? E aqui a sugestão que eu faço também é ir lá no nosso parágrafo 4º e já adiantar também, ele, em vez de ser o quarto, ele passaria a ser o segundo, né? Todos os docentes do centro devem ser integrados a uma área de conhecimentos indicada, e na nossa resolução está dizendo que a área do conhecimento que o docente pertence, esse agrupamento vai ser indicado pelo conselho diretor, né? Só que aí eu fiz uma recomendação aqui, né? Acho que isso fica mais adequado, que é como vai ser, é que seja integrado às áreas pela coordenação de ensino, né? Porque senão qualquer alteração que for feita nas áreas de conhecimento de inclusão ou retirada de docente, a gente precisa passar pelo conselho diretor. Aí fica para os conselheiros apreciarem, né, essa questão. Então, todos os docentes do centro devem ser integrados na área do conhecimento indicada pela coordenação de ensino. Né? Aí, se todos concordam, esse aqui já seria, então, o terceiro, que indica quais são as áreas reconhecidas, serão reconhecidas as seguintes áreas. Isso aqui, então, seria outra modificação.
Ciências exatas e da terra, biológicas, engenharia, ciências da saúde, agrárias, sociais e aplicadas, ciências humanas, linguísticas e letras e artes. São áreas reconhecidas pela CAPES, né? Isso aqui a gente poderia explicitar, mas isso aqui já é indicado pelo regimento geral, né? Que é uma forma de reconhecimento dos centros. É usando das áreas de conhecimentos como designado pela CAPES. E aqui são só a reprodução dessas áreas. Né? Então, aí, se for para eu continuar essa alteração, aqui já passa a ser o quarto. As áreas de conhecimento, assim como a relação nominal de seus membros, serão reconhecidas pelo Conselho Diretor e serão normatizadas por meio de portaria específica. Aqui seria o quinto. As áreas de conhecimento do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa poderão ser alteradas pelo Conselho Diretor, incluindo sua criação, ou seja, a gente pode criar, né, áreas de conhecimento, sempre que ocorrerem reformulações nos projetos pedagógicos dos cursos, a criação de novos cursos ou quando houver solicitação fundamentada por parte da coordenadoria de ensino. Que seria o sexto. Cada área de conhecimento do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa terá a esse nome eu peguei emprestado também dessa resolução do lado do CCBS, né? Eles usaram a nomenclatura de presidente para as áreas de conhecimento. Existe uma resistência a usar esse nome coordenador, porque fica... já ouvi essa discussão, né, que fica subentendido que quando há a coordenação de qualquer atividade, isso indica, né, a existência de um FG, e a gente não tem essa previsão de FGs para essas áreas de conhecimento. Então, talvez fosse interessante a gente evitar essa palavra coordenador. Não sei se presente é a mais feliz, né, a mais indicada, mas é uma saída, né? Se a gente entende que coordenador pode... Né, aqui no centro a gente tem coordenadores de curso, os coordenadores administrativos, coordenador de ensino. Né, talvez poderia haver essa dificuldade. Aí fica a sugestão, né? Cada área de... É. Aí talvez, não sei se é o caso da gente pensar numa nomenclatura mais interessante, mas enfim, enquanto não aparece nenhuma, pode ser que seja essa aí, né? Cada área de conhecimento do centro multidisciplinar terá um presidente e um vice-presidente, escolhidos dentre seus membros e com mandato de 1 ano, podendo ser conduzidos por igual período, devendo ser o resultado da eleição informado à direção do centro, que emitirá a portaria de nomeação. Representante. Aí seria representante e vice-representante, né? Ou suplente, né, de fato. Suplente, melhor. Eu tendo a concordar com você, Felipe. Acho que mais interessante. E mais descritivo do papel dele também, né? Representante de área, né? A gente pode usar essa nomeação.
se for o caso de diferenciar da representação docente, que é independente de área, né? Será um representante de área, um representante, um suplente escolhidos. Aqui para também estar de acordo, já que é um agrupamento que a gente está criando, né? A gente está criando representantes para esses grupos, essa nucleação. Eu entendo que a gente deva manter o caráter de consulta à categoria através de chamada, como é feita para o representante docente, né? Para o representante discente, para o representante dos tais, o representante de área. Se os conselheiros entendem dessa forma também, a gente pode fazer isso, né? Escolhido dentre seus membros através de chamada pública, né? Todos os representantes do conselho diretor, eles são alvo de uma chamada pública, né? Essa chamada pode ser, a gente pode aqui também definir se essa chamada vai ser aberta para todos os docentes votarem ou indicarem, ou se só os docentes específicos da área, né? Que aquela vaga está aberta. Mas eu acho que a gente deveria manter o caráter de abertura de chamada, uma chamada pública, né? Esse mandato de um ano, né, ele foi como veio sugerido da comissão que elaborou a minuta do regimento, foi aprovado no conselho também assim. E aí eu só consulto os conselheiros se tá bom esse prazo de um ano, porque eu lembro que o dos colegiados, né, são de 2 anos. Mas claro que tem um caráter bem diverso, bem diferente, né? Podem ser conduzidos por igual período, devendo ser o resultado da eleição informado à direção do centro, que emitirá a portaria de nomeação. Bom, aí vem o artigo 2º, né? As áreas de conhecimento têm por objetivo congregar os docentes do centro em áreas comuns ou correlatas aos seus saberes, auxiliar os órgãos que compõem o Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa na emissão de pareceres e ou tomadas de decisões. 3. Elaborar com o planejamento das atividades inerentes ao centro e das atividades desenvolvidas por seus membros, quando demandado. Artigo 3º. Está garantida a plena liberdade de articulação entre docentes de uma mesma área de conhecimento ou áreas de conhecimento distintas na proposição ou execução de atividade de ensino, pesquisa, extensão e qualificação docente, desde que haja anuência do Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. 4º. As áreas de conhecimento não constituem órgãos administrativos e têm papel propositivo e consultivo na estrutura acadêmico-administrativa. Aqui a gente fala especificamente, né, cita a palavra estrutura. Né? Tá dizendo que é consultivo, não sei se foi nesse ponto aqui que ela se ateve, né? Mas está dizendo que é consultivo, mas ele está mencionando a estrutura, né? Como se ele tivesse entrando para compor a estrutura. E aí, talvez seja nesse ponto que ela...
que ela se ateve, né? E aí eu acho que não tem perda de entendimento desse parágrafo se a gente simplesmente omitir isso aqui, né? As áreas de conhecimento não constituem órgãos administrativos e têm papel propositivo e consultivo. E tem papel, acho que pode uma vírgula aqui talvez, né? As áreas de conhecimento não constituem órgãos administrativos. Ou talvez essa negativa não tivesse necessidade e a gente pudesse colocar só isso aqui, né? Desculpe. As áreas de conhecimento têm papel propositivo e consultivo. Devendo posicionar-se formalmente, quando requisitado, sobre distribuição dos encargos docentes em conformidade com a oferta prevista pelos colegiados do curso. Aqui, eu só esqueci de informar, né? A professora Thaís, como coordenadora de ensino, tá com filho em uma questão médica, nada muito complicado, mas não pôde comparecer hoje. E, enfim, tinha algumas questões como essas áreas de conhecimento tão de certa forma, submetidas, vinculadas à coordenação de ensino. Tem algumas questões que seria interessante a colocação dela, mas nesse ponto aqui, eu sugiro já uma modificação, né? Porque a distribuição dos encargos docentes já é a atribuição da coordenação de ensino. E aí eu sugeriria o seguinte, né? Ao invés de colocar essa continuação, a gente colocaria assim: a distribuição, devendo posicionar-se formalmente quando requisitado sobre a distribuição dos encargos docentes que a compõem. Ah, tá, desculpe, quando requisitado, né? Então já não... Então ele só vai se manifestar sobre a distribuição dos encargos quando requisitado. Agora esse termo aqui eu achei desnecessário também, né? Em conformidade com a oferta prevista pelos colegiados de curso. Tá, também não faz mal, né? Se ficar ou sair, como já ficou, fica aí. Os conteúdos específicos de componentes curriculares ministrados pelos docentes que a compõem. Os pedidos de liberação de docente para a realização de atividade de formação continuada. Emissão de pareceres sobre projetos na área. Ao preenchimento de vagas para professores da área. Outras atividades no âmbito de sua competência solicitadas pelos setores da direção, conselho, diretor ou colegiado de curso. Parágrafo 1º. A área de conhecimento, após apreciação das questões a ela encaminhadas, emitirá parecer circunstanciado das discussões para respaldar as decisões dos setores da direção, do conselho diretor e dos colegiados. Parágrafo 2º. A legitimidade das recomendações das áreas de conhecimento será garantida quando provenientes de reuniões com a presença de um quórum mínimo de 50% mais um de seus membros. Artigo 5º. As áreas de conhecimento devem colaborar com a elaboração de propostas e programas que visem o estímulo à permanente qualificação e aperfeiçoamento de seus membros. Artigo 6º. Cada área de conhecimento deve possuir no mínimo um mínimo de 3 membros. Aí eu faço uma sugestão aqui de que mude esse valor para 4. Né? Sei lá, imagina que a gente tem um representante, um suplente, depois de renovar, né, por mais um ano,
esse mandato deles, eles queiram, nem o suplente queira partir para ser agora o representante, né? Ele já sente que já fez uma contribuição pelo período. Aí, se a gente tiver o mínimo de 3 e formar uma área, a gente não teria essa possibilidade, né, de troca dessa dupla. Com um mínimo de 4, a gente garantiria isso. Enfim, mas também para apreciação dos conselheiros, né, essa possibilidade. Se de fato isso seria um problema. Aí no parágrafo único desse parágrafo, ele diz assim: é permitido o agrupamento de áreas, entre áreas, preferencialmente por afinidade, para garantir o quantitativo mínimo de membros. Né? Que aí é o procedimento que a gente vai usar para a criação dos nossos. Né? Tem alguns professores que se encaixam em áreas de conhecimento que não chegam a ter 3 membros, né? Ou muito menos 4. E aí o que a gente faz vai ser fundir essas áreas com áreas que de fato já estejam funcionais com mais de 4, ou unir elas para que de fato tenham pelo menos o mínimo, né, de funcionamento. E esse agrupamento é por afinidade, né? Essa é a questão. Artigo 7. Os conselheiros podem interromper a qualquer momento também, tá? Só vou pôr passando aqui enquanto ninguém pede a palavra. Artigo 7. As áreas de conhecimento reunir-se-ão sempre que convocado por seu presidente, né, nesse caso representante, como ninguém comentou nada, eu tiro minha proposta de presidente e acho que eu me alinho mais com essa proposta de Felipe, de representante de área, né, ter esse nome. As áreas de conhecimento reunir-se-ão sempre que convocado por seu representante de área, em exercício ou por solicitação de maioria simples de seus membros, para atendimento das demandas e para proposição das ações visando fortalecimento das atividades do centro. Parágrafo 1º. A participação dos docentes em reuniões das áreas de conhecimento integra os encargos administrativos e as ausências deverão ser justificadas ao coordenador, ao representante de área. Né? Essa resolução entra em vigor, pronto, é bem simples, né? Bem direta. Aí eu, nesse mesmo, partindo, tendo como base a resolução que eu mencionei do CCBS para os núcleos acadêmicos que eles fundaram, eu sugiro acrescentar algumas atribuições, né, e aí quando a gente for discutir o regimento interno, a gente já vai poder também considerar, né, a introdução ou não, depende basicamente dessa reunião de hoje, de mais algumas atribuições que eu senti falta para as áreas de conhecimento, para algumas atividades regulares que a gente tem aqui no centro, né? Na verdade, na UFOB. Aqui, na nossa resolução, ele está citando que as áreas de conhecimento devem trabalhar, fazer a distribuição de encargos docentes sempre que requisitado. Nessa resolução de lá, ele diz que uma das atribuições da área de conhecimento seria compatibilizar, que isso é uma atividade da coordenação de ensino, nessa compatibilização, compatibilizar em conjunto com a coordenação de ensino e coordenações de curso o planejamento acadêmico do semestre letivo. Né? Porque se a gente percebe a manifestação que o professor vai ter aqui é após o planejamento, né? Quando ele vai fazer a distribuição dos encargos, é quando o planejamento já está finalizado. E aqui seria
que fosse consultado, né, pudesse participar sempre que fosse solicitado do processo de planejamento também. Eu achei interessante essa questão. Então, seria uma participação por convite da coordenação de ensino no planejamento acadêmico, organizar o relatório anual dos docentes de área, mas agora ou talvez trabalhar em conjunto com o núcleo de ensino, de extensão e pesquisa anual. Interagir. Não parou de acompanhar, Felipe? Travou aí para você? Eu vou aqui também. Mas teve alguma... Eu estou propondo essa acrescentação dessas atribuições, né? Que o núcleo participe, possa ser convidado para participar a interesse da coordenação de ensino e das coordenações de curso, claro, mas que possa participar do planejamento acadêmico, que possa interagir com o núcleo de pesquisa e extensão na elaboração do relatório anual, interagir com a coordenação de ensino na preparação das atividades, né, com a finalidade de elaborar a proposta dos docentes para atividades junto à Escola de Estudos Temáticos e Semana de Integração Universitária. Participação também na Semana Pedagógica. E cada núcleo acadêmico deve indicar pelo menos um membro participar da comissão organizadora da Semana da Integração Universitária e Estudos Temáticos. Acho que está duplicado aqui essas duas, né? A terceira e a quinta. Então, alguma objeção, alguma concordância, discordância? Aqui, por exemplo, esse parágrafo, esse item, eu não entendi muito bem a finalidade dele. Né? Os conteúdos específicos têm papel propositivo e consultivo, devendo posicionar-se formalmente quando requisitado sobre os conteúdos específicos de componentes curriculares ministrados pelos docentes que a compõem. Eu creio que seja aquelas questões relacionadas, por exemplo, aproveitamento de uma disciplina ou de um curso na forma de disciplina que eles vêm para o colegiado, né, essas solicitações. Mas às vezes vem uma demanda do tipo um curso sobre uma área específica da matemática e a gente não consegue, como no colegiado mecânico, por exemplo, né, não consegue dar uma decisão bem embasada. Aí a gente tem que encaminhar para um docente de matemática, né, solicitar um apoio. Então, provavelmente seria isso. Ele vai para uma área, né? Então, essas demandas vão para a área específica, seria assim. Então, acho que seria, eu concordo, André, entendi. Então, seria interessante essa mesma palavra, né, demanda, essa que exatamente a que você usou. Requisitado sobre as demandas específicas de componentes curriculares. Será que fica melhor assim?
Porque o conteúdo me remeteu à ementa do curso, alguma coisa assim, né? Alteração de ementa, sei lá. Acho que vai muito no conteúdo mesmo, né, Antônio? Porque ele É, vai provavelmente pegar a ementa do curso, a ementa da disciplina, ver se está de A voz de acordo. André tá baixinha para mim, não sei se é só para mim aqui. Porra, deixa eu. Meu microfone tá meio ruim. Tá melhor assim? Ok, melhorou, tá. melhorou. Melhorou. Eu creio que seja mais essa parte de conteúdo mesmo, que ele vai pegar a ementa do curso, vai pegar a ementa da disciplina e tentar compatibilizar ou não, né? Verificar se é compatível ou não. Então é conteúdo, no meu ver. Entendi. Então permanece, né? Aquela mesma ali. Mas também em referência a esse parágrafo aqui, né? Que está falando, as áreas do conhecimento devem posicionar-se formalmente quando requisitado. Eu acho que nenhuma dessas demandas aqui se encaixa, né, nesse caráter de ter que emitir um parecer formal. É que é basicamente participação na semana de integração universitária, escola de estudos temáticos e semana pedagógica. Então isso aqui seria uma atividade comum, né, e regular. Segunda, o primeiro, eu creio que é meio que a primeira atribuição, ela é simplesmente receber, seria isso? Ele recebe a demanda, ele recebe o planejamento e avalia em torno disso, né? Ele não vai participar, seria isso, né? Meu pensamento seria permitir essa possibilidade, né, de que a coordenação de ensino, se achar em algum momento, por alguma situação, a julgasse que fosse necessário, por exemplo, sei lá, o colegiado pede 2 turmas de física, de álgebra linear, por exemplo. Hum, Acho que poderia consultar a área para saber como é que está essa taxa de aprovação. Enfim. ok. Ok. E esse segundo, ele recebe dos docentes do núcleo. Então ele vai ter que ter o docente tem que encaminhar um relatório, algo do tipo? Seria? Eu não sei como é que o NAP, eu sei que o NAP todo ano ele emite um relatório de todos os artigos, né, publicados pelos professores, todos os projetos de pesquisa cadastrados, todos os projetos de extensão cadastrados e realizados no centro. O NAP já faz isso. E aí o núcleo, né, além dessa atividade que esse papel que é da pesquisa e extensão, teria essa necessidade do representante de área fazer esse levantamento dos pareceres, né, de quantos pareceres foram emitidos. O NAP também faz isso, os pareceres do NAP. E aí seria um relatório das atividades, né? A área participou das emissões dos pareceres emitidos. Ok, ok. Ele é como se fosse o núcleo docente, né? Aqueles no Docs, né? Ele estaria Isso. lá ali. É, talvez assim, porque eu creio que ele vai estar vinculado à coordenação de ensino, né? Isso. Essas áreas, né? E talvez o encaminhamento dos dados à coordenação é, tornaria desnecessário o relatório, né? Mas aí é uma questão de organizar mesmo. Se é
Eles encaminham o relatório ou eles encaminham os dados à coordenação? É porque a coordenação depois vai ter que compilar e ela vai, a área, né, coordenação de ensino, quem vai encaminhar o relatório para o, a gestão, né, a relatório de gestão, né, seria assim. O que eu estou dizendo é que antes o NUDOC ele tinha uma especificidade, né, ele era um órgão também, né, colegiado, Sim, né, e sim. aí e agora não, ela não é um órgão, ele é uma área vinculada à coordenação de ensino. Eu tava vendo aqui se tinha alguma entrada, né, que para fazer a recepção fazer a recepção dessas atribuições, mas pelo que eu estou vendo, ela não se encaixa, né, em algum parágrafo específico. E esse parágrafo quinto, ele resume um pouco de várias, né, de algumas dessas atribuições, né? As áreas de conhecimento devem colaborar com a elaboração de propostas e programas que visam o estímulo à permanente qualificação de seus membros. Aí, dessa parte aqui, enfim, a gente está discutindo, né, mas acho que pelo menos o que a gente já pode incluir é essa participação aqui deles, né? Interagir com a coordenação de ensino e com a gestão do núcleo, com a finalidade de elaborar a proposta dos docentes para atividades junto à escola de estudos temáticos e semana de integração. Acho que isso, então, seria um artigo, né? Na mesma natureza desse quinto aqui, se vocês concordam, né? Esse seria o quinto, esse seria o sexto. É o, ok. Pode falar, André. Local como são também atribuições das áreas. Aí elenca os itens. Ficaria estranho. Não, acho que a ideia é certeira mesmo. Não tem nenhum ainda assim, né? Com essa expressão. Eu colocaria são também atribuições, porque acho que lá em cima tinha umas atribuições. Aí acho que é item, né? Pela ordem. Acho que fica um, dois. Aí seria esse aqui, né? Colaborar com a elaboração de propostas e programas que visem o estímulo à permanente qualificação e aperfeiçoamento de seus membros. Interagir com a coordenação de ensino e com a gestão do núcleo de apoio à pesquisa e ensino, com a finalidade de elaborar proposta docente junto à escola de estudos temáticos e integração universitária. Terceiro é a semana pedagógica. Aqui está dando uma atribuição específica para os representantes, né?
os representantes de área. Bom, como ainda não tem, né, não tem ninguém para defender, a gente pode colocar aqui. Os coordenadores de núcleo irão compor a comissão de semana pedagógica. E tem esse quarto aqui que eu acho que realmente precisa, mas eu não sei se o segundo precisaria, né? O quarto é para estabelecer que cada um vai ter que indicar cada núcleo tem que indicar um membro para participar da semana de integração escola de estudos temáticos. O terceiro está dizendo que só precisa interagir, né? Interagir com a coordenação de ensino com a finalidade de elaborar propostas. E aqui a gente diz que vai, além disso, tem que indicar membro, né? Cada núcleo, cada mudar o nome aqui, né? Como está falando aqui de atribuição da área do conhecimento, né? Acho que não seria o caso da gente colocar uma atribuição para o representante, né? É uma atribuição da área. Então, a área deve compor, indicar membro para compor, né? Também não é a área inteira que vai compor, né? Indicar membro para compor a comissão de organização da semana pedagógica. Indicar membro para participar. Deixar indicar membro porque pode ser, enfim, o número fica indefinido, né? Como indica, o mínimo está garantido, que está mandando indicar. Indicar membro para a comissão para participar da comissão organizadora da semana de integração universitária né, e da escola de estudos temáticos. Indicar membro para compor a comissão de semana pedagógica. Elaborar, né? Colocar aqui. Elaborar relatório anual de atividades. Que foi o segundo aqui, né? E sobre esse planejamento acadêmico, eu colocaria assim. Esse seria o segundo, de fato, né? Ah, tá.
Esse aqui é só quando demandado, né? Então seria o de cima. As áreas de conhecimento têm papel propositivo consultivo, devendo posicionar-se. É uma questão aqui é formalmente. É esse do planejamento, né? Que eu estou sentindo. Acho que poderia entrar numa atribuição, mas também não estou sabendo exatamente onde encaixar. Porque ele seria assim, né? Se manifestar sobre o planejamento acadêmico quando solicitado. Ver se tem alguma parte aqui assim. Aqui são as atribuições, aqui são os posicionamentos formais. Será que isso aqui contempla, né, colaborar com o planejamento das atividades inerentes ao centro e das atividades desenvolvidas por seus membros, quando demandado? Porque o planejamento acadêmico é um planejamento de atividade inerente ao centro, né? Se for o caso, a questão de inserir novamente, né? Pode ser, então, ficaria manifestar-se quando solicitado, quanto ao planejamento acadêmico, algo do tipo. Sim, Mas seria atribuição mesmo. Acho que seria uma atribuição dele. não é objetivo, né? O começo lá são as definições, né? Será que fosse o caso de não colocar isso, André? Na verdade, todos, né? Todos os conselheiros. Isso aqui ficaria super. Dá para entender que com esse objetivo terceiro aqui, está contemplado a colaboração no planejamento acadêmico semestral quando for demandado? Esse terceiro contempla esse ponto? Felipe concordou, né? Eu também tendo a. Até porque, se por algum motivo um membro se recusar a fazer essa colaboração no planejamento, né, afirmando que não está previsto, sempre pode ser feita a consulta de uma maneira formal, né? A coordenação de ensino ou os colegiados de curso fazer submeter uma consulta formal e aí qualquer consulta formal que esses setores demandarem, a coordenação de ensino, a área de conhecimento vai ter que se posicionar, né? Nesse caso agora com um parecer formal. Sim, tá geral, mas tá contemplando, sim. Também concordo. Tá contemplando ali. Tá, né? É que depois ia ficar mais restrito, né? Ele teria que ser solicitado para, né? Aí se fosse uma atribuição ali, né? Como a gente estava colocando. Mas eu creio também que contempla aí. Contempla, né? Bom, de minha parte era isso, né? Que ele participasse, quando for solicitado, do planejamento, elaborar o relatório anual das atividades,
Eu não sei se seria o caso da gente colocar também um plano anual de trabalho. Acho que tá bom, né? Relatório. Um plano, eu acho que um plano pode indicar que é uma nucleação, né? Um órgão que, não sei se órgão é a palavra, mas que toma a iniciativa de algumas ações, né? Eu não sei se é o caminho, O quando envolve plano, plano. a princípio, no meu entender, o relatório já pressuporia que precisaria de um plano, né? Assim, você estabelece um relatório para indicar que o seu planejamento foi de acordo ou não, né? Então não faz Mas mal se a gente acrescentar aqui planejamento, né? Elaborar planejamento e relatório. aí eu não sei se colocaria o plano para eles elaborarem, porque é o que eu coloquei anteriormente, era nesse sentido. Se como eles estão vinculados à coordenação de ensino, se a coordenação de ensino não é quem realiza o planejamento acadêmico e o relatório. Aí o ensino seria no sentido de encaminhar as informações necessárias para o desenvolvimento do relatório anual ou planejamento de desenvolvimento. Sim. Encaminhar informações, encaminhar ou fornecer as informações necessárias quando solicitado para o É, planejamento e relatório anual de atividades. eu só estava preocupado também com essa questão, né? Mas assim, eu acho que essa palavra vinculada, ela dá a relação que a gente imagina, né? Das áreas de conhecimento com a coordenação de ensino, que não é uma subordinação, né? Não funciona exatamente como os NUDOCs e a CGND. Por quê? Eu digo isso destacando o fato de que, da maneira que a gente aprovou o regimento interno, com a composição do conselho diretor, tanto a coordenação de ensino quanto os representantes de área, por exemplo, serão membros do conselho diretor e todos com autonomia, né? Então essa subordinação ela não existe de fato, é mais um vínculo por afinidade das atividades, né? As atividades das áreas de conhecimento são para dar base em pareceres de ensino, pesquisa e extensão e propor atividades, né? Propor cursos novos, enfim, pós-graduação. E existe uma vinculação com a coordenação de ensino, mas essa vinculação não é subordinação. Então, tem algumas, né, teria algumas possibilidades de autonomia, no sentido de iniciativa, né? Não sei se autonomia é a palavra, seria mais de iniciativa. Enfim, mas aqui também está colaborar, né? Colaborar com a elaboração de propostas e programas que visem o estímulo. Não é só elaborar, né? É colaborar na elaboração, não é? As áreas de Então, conhecimento, elas não têm subordinação de nenhum outro setor, não, né, Tony? Nem da direção, nem. isso Elas não. são mais de caráter consultivo e de colaboração. Isso mesmo, Renato. Isso mesmo. Mas eu estou convencido de que o planejamento não é necessário, nem antecipadamente. Se for o caso de ter então, a necessidade do relatório, então que mantenha sem o planejamento, porque aí, ainda na minha visão, assim, parece que o planejamento ficaria mais na coordenação de ensino, né? E não teria um planejamento próprio cada área, né? Cada área não trabalharia propriamente, isoladamente, né? É. Ele traria o planejamento de outro órgão, né? Então, a coordenação de ensino, coordenação administrativa, né? Algo do tipo.
Eu ficaria só o relatório, porque aí ele, provavelmente, nós indicaríamos o que precisa ter nesse relatório, né? Quais são os dados que eles conseguem levantar, né? É isso. Sim. É como se fosse para ter um planejamento, eles teriam que antecipar as demandas que eles vão ter ao longo do ano, né? Em relação ao número de membros mínimos, alguma sugestão? A manutenção do 3, do 4? Por mim, pode ser 4. Eu não vejo. Tem essa problemática, né? Que foi colocada, que realmente, se um dos membros quiser, né, não vai ter outros membros disponíveis para representação, né? É. Podemos manter os 4, então? Por mim, tudo bem. Então vou tirar. 4 membros. Esse nome, né? Todos concordam? Fica a mesma área de representante de área, ao invés de coordenador. Esse texto aqui também, né? As áreas de conhecimentos têm papel consultivo e propositivo, propositivo e consultivo. Devendo posicionar-se formalmente quando requisitado sobre. Esses aqui, então, participação nas semana de integração, escolhe estudos temáticos, semana pedagógica, fica vice-presidente, então. Terá um representante de área e um suplente. Escolhidos dentre seus membros por meio de chamada pública, com mandato de 1 ano, podendo ser conduzido por igual período, devendo ser o resultado da eleição informado à direção, sendo que emitirá a portaria de nomeação. Terceiro. Aqui todos concordam com essa indicação, seja pela coordenação de ensino, que vai gerir, né, para não precisar vir acessar o conselho diretor toda vez que precisar de qualquer alteração de nomes, né, de professor. A inclusão de um, né, chegou um professor novo, ou professora. O problema é só criar um pouco esse caráter de subordinação, ela fazendo tipo essa gestão. Mas aí, se não for ela, vai ser o conselho diretor, né? Assim, para Mas criar a área... qual seria o papel dela, para ficar mais claro para a gente também, né, da coordenação de ensino?
Pronto. Seria assim, por exemplo, a gente tem inclusive, eu ia até comentar isso, que a gente foi informado pela Progep que a UFOB não vai poder abrir concurso para docente nesse ano corrente, e aí abriu para a gente a possibilidade de preencher a nossa vaga de administração por redistribuição ou por aproveitamento de outro concurso, né? Então, a UFOB vai abrir um edital para essa convocação. Com a chegada desse professor ou dessa professora, a gente precisa, se dependendo de quem a gente coloca aqui, nesse parágrafo segundo, a coordenação de ensino já poderia mandar encaminhar um memorando para a direção pedindo, ó, altere a portaria de nomeação das áreas para incluir essa ou esse professor em determinada área. Então, né, automaticamente a direção acataria esse encaminhamento da coordenação de ensino e alteraria esses nomes, né? Qual professor pertence a qual área? Para a criação de áreas, aí sim, isso é só do conselho diretor. Né? O que está estabelecido para a coordenação de ensino é só esse parágrafo segundo, que diz assim, todos os docentes do centro devem ser integrados a uma área de conhecimento pela coordenação de ensino. A única atribuição, ao momento que aparece a sinalização de coordenação de ensino na resolução, é aqui, que as áreas de conhecimento são vinculadas à coordenação de ensino. O docente deve ser integrado à área de conhecimento, aí ou pela coordenação de ensino ou pelo conselho diretor, né? Quem vai indicar em qual área de conhecimento ela vai entrar, o docente. A coordenação de ensino aparece aqui que ela pode solicitar criação de novas áreas, né? A área de conhecimentos poderão ser alteradas, incluindo sua criação, quando houver solicitação fundamentada por parte da coordenação de ensino. Então, ela só encaminha para o conselho diretor o pedido de criação. E nessas novas atribuições que a gente colocou aqui, referente à solicitação, né? Interagir com a coordenação de ensino, na escola de estudos temáticos, se manifestar quando solicitado parecer por temas variados, né? Da coordenação de ensino também. Mas a coordenação de ensino não tem praticamente atribuição nenhuma, além de indicar qual é o docente que vai ficar em qual área de conhecimento. Acho que o Lenilton entendeu aí, né? Que não tem subordinação de fato, é mais um gerenciamento da formação, digamos assim, né? De como se forma e de como se constitui. Não do funcionamento, não tem nenhuma atribuição referente ao funcionamento das áreas. Inclusive, a proposta de criação, que é o que a gente vai fazer, vai se transformar numa portaria, já foi feita, né, pela coordenação de ensino, encaminhada, se eu não me engano, a gente encaminhou para os... Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Mas então, na resolução, o Lenilton concordou? Alguém tem alguma coisa? Vai ficar mesmo isso aqui? Coordenação Só de a ensino? questão, os docentes são todos os substitutos e efetivos? Ou... É, né? Aí se forem substitutos também, aí seria bom colocar o representante como só os efetivos, né? Quando o professor participa de uma área dessa, ele pode ser o parecerista, né, de qualquer demanda que chegue para o núcleo. O que acontece é que o representante de área, ou ele mesmo elabora o parecer, ou ele encaminha para algum membro. Mas todo membro ele é passível de elaborar parecer, e pareceres é uma atividade administrativa. Então, os professores substitutos não participam, né, não vão integrar as áreas de conhecimento. E aí, em contraponto à expressão temporário, que é o caráter do professor substituto, a gente poderia acrescentar isso aqui, todos os docentes permanentes, que é uma expressão também emprestada lá da resolução do CCBS.
Não é muito comum, né? Também não lembro de ter visto essa expressão em algum outro lugar, mas é a sugestão que vem deles lá, né? Eu penso em efetivo, né? Todos os docentes efetivos, mas é o nome mais de caráter administrativo, digamos, né? Mas é bem frisado, professor André. Tem que ter essa distinção, essa especificidade, né? Qualquer atribuição que a gente der para o professor substituto, além do encargo de ensino, já está fugindo da atribuição dele, né? Contratual. Aqui. Então, se não tiver mais nada a crescer, né? A resolução, eu acho que é isso aí. Acho que a gente todos concordarem também com essa expressão permanente, todos os docentes permanentes, porque realmente eu acho interessante destacar, né, essa questão. E aí a gente tem a nossa resolução. A partir de agora, a gente parte para a emissão de uma portaria, e aí, se eu só trocar a apresentação, porque eu vou mostrar para vocês aqui, já tinha mostrado em outra oportunidade. Qual é a nossa... Qual é a nossa previsão, né? Atualmente, isso aqui foi elaborado pela própria coordenação de ensino, na época, de como é que vai estar distribuída essas áreas, né? Já apresentei também para os docentes, já a direção marcou uma reunião com os professores para falar disso. Todos já estão mais ou menos cientes. No final das contas, quando a gente coloca a roda para girar, a gente tem duas áreas de conhecimento, né? Porque a grande maioria dos professores estão alocados ou nas ciências exatas e da terra, ou nas engenharias. Então a gente acaba tendo dois núcleos, né? Um que aqui eu estou identificando como área de conhecimento das básicas, que aí acabou sendo a reunião de ciências da terra, ciências sociais e aplicadas, linguística e letras, né? Na verdade, esses sociais e aplicadas não tem ainda porque a gente não tem professor. Então, essa área ainda não vai ser considerada, né? Então, ciências exatas, e nisso a gente tem um total de 11 membros, né? E aí, ciências exatas e o professor Danilo, que é de linguística, né? De linguística e letras. Os outros é o pessoal da física, matemática e química. E aí, pela nomenclatura de ciências exatas e da Terra, computação acaba abarcando também, né? Então seria isso, os professores de física, matemática, química, computação e ciências e linguística formaria uma área de conhecimento com 11 membros. Eu não sei se essa nomenclatura é mais feliz, mas eu tenho um rabisco aqui de área de conhecimento das básicas,
e seria a área de conhecimento das profissionalizantes, que é basicamente a área de engenharia, né? Todos os outros 18 integrantes são da área de engenharia, com outras áreas de conhecimento também, mas todos pertencentes à área de engenharias. Né? Tem os professores de elétrica, de mecânica, engenharia de alimentos. Mas todos alguma engenharia, né? E aí a portaria seria isso, né? A portaria vai sair estabelecendo esses nomes e essas áreas. E aí, na sequência, a gente emite uma chamada semelhante a essa chamada que a gente está fazendo para os colegiados, para indicação dos membros da área, que vão se colocar como representante de área. E aí a gente tem, de fato, né, as áreas funcionais, com a emissão da portaria, da resolução, e a portaria dizendo quais são os professores que compõem. E aí seria isso, né? Essa indicação dessa portaria é o que a coordenação de ensino faz, considerando o estabelecido na resolução, que é considerar as áreas de conhecimento da CAPES. Certo? Então, e aí o professor de língua portuguesa, né, línguas e letras, ele acaba não por afinidade que ele vai entrar no de exatas e da terra, né, mas pelo número, que é o núcleo com menor número de membros, teria 10 contra 18 do de engenharia. E o de administração também, não seria por afinidade, seria pelo número, né. Antônio, acho que eu perdi aqui. A parte de escolha do docente vai pela formação dele ou aonde ele está alocado nos cursos? A gente pegou a área do conhecimento como está previsto no PPC do curso. Ah, Teve até um comentário lá na reunião dos docentes de que a área de concurso, a área do concurso, né, está diferente da que está prevista aqui. Mas a gente está formando essa resolução com base no PPC do curso, até porque os encargos docentes, eles são derivados, eles são designados a partir do PPC do curso. Né? O PPC do curso é quem gera a demanda para a gente lecionar. Então, nada mais justo do que fazer essa separação seguindo a área de conhecimento do PPC. ok. Tá certo? Então, essa é um esboço, né? A portaria deve ter um título a mais, uma frase para definir, mas vai ser basicamente para estabelecer essas áreas do conhecimento e quais são os professores que pertencem a cada uma delas. E aí eu consulto aos conselheiros se há alguma dúvida, algum comentário, há algo a acrescentar. Em não havendo, então, a gente pode colocar para aprovação final, né, apreciação final. Ótimo. Então, podemos colocar em votação a apreciação geral da nossa resolução de área de conhecimento. Aqueles que são a favor, peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção. Coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestação, então, resolução aprovada por unanimidade. Nossa primeira resolução de 2021. Eu agradeço mais uma vez a todos a responderem, né, em cima da necessidade dessa reunião um pouco fora do horário.
Mas desejo um bom fim de tarde também, bom trabalho a todos.